A noite do noivado deveria ser especial, mas para mim começou com um golpe seco. Meu lugar à mesa foi ocupado pela noiva do meu irmão. Aqui não é seu lugar, disseram os olhos da minha mãe enquanto eu me virava para sair. Foi então que a voz firme da vovó cortou o ar. Na verdade, esta casa pertence a Kira. O garfo da minha mãe caiu no prato com um estalo. Era minha vez de agir. Meu nome é Kira, tenho 27 anos e sou farmacêutica em uma pequena drogaria perto do metrô, no coração de Kazan. Não é uma carreira glamourosa, mas paga as contas e ainda sobra para um apartamento modesto a 5 minutos a pé do trabalho. Ando até lá todos os dias, economia no transporte é economia garantida. Minha família, porém, sempre foi um terreno minado. Meus pais e meu irmão mais velho, Matei, de 31 anos, formam um trio que parece sair de um catálogo de sucesso. Ele trabalha no escritório central de um grande banco privado, com salário condizente, enquanto eu sou apenas a filha que não deu certo. Desde a faculdade, a diferença se tornou um abismo. Matei se formou, arrumou emprego no banco, mudou-se para um apartamento de luxo à beira do rio e começou a namorar Sofia, a moça de família, como meus pais adoram frisar. Eu, por outro lado, seguia na farmácia, sozinha no meu cantinho, invisível aos olhos deles. Para minha família, eu era o fracasso personificado. Em qualquer reunião, o script se repetia: nosso Matei trabalha no banco, uma carreira brilhante, dizia minha mãe, radiante. Não como a Kira, completava, como se eu não estivesse ali. Meu pai entrava na dança, e a Sofia, que moça encantadora. Enquanto a Kira. Os convidados se contorciam, tentando mudar de assunto, mas eles não ligavam. Afinal, nada era mais importante do que celebrar as vitórias do filho predileto. Doía? Claro que doía. Mas para eles, era só a Akira fazendo drama. Quando eu tentava falar, ouvia: nós só estamos orgulhosos do Matei. Com o tempo, aprendi a evitar aqueles jantares, inventando desculpas. Era melhor sumir do que aguentar mais uma rodada de comparações. Mas mesmo de longe, via tudo: as fotos de Matei e Sofia nos perfis da família, sorridentes, perfeitos. Os melhores momentos são com a família, escreviam, como se eu não existisse. Só uma pessoa nunca me fez sentir sobra, minha avó, Valentina Petrovna, ou simplesmente vovó Valha. Ela morava em uma casa de madeira com varanda e balanço, a 20 minutos de ônibus de mim. No quintal, um pomar com tomates, endro e groseleiras. Enquanto todos ignoravam meus sonhos, ela acreditava em mim. Quando entrei na faculdade de farmácia e meus pais disseram que não podiam pagar por 2 filhos, foi ela quem silenciosamente arrumou os documentos e até emprestou dinheiro para as mensalidades. Um dia você vai ver que valeu a pena, dizia, enquanto tomávamos chá de samovar com geleia de framboesa. Ela entendia o que era lutar sem reconhecimento. Contava como costurava em um ateliê para ajudar meu avô a terminar o curso, como juntava cada moeda para comprar a primeira casa. Nunca me deixou sentir menos. Quando eu comentava sobre mais uma promoção do Matei ou o anel de diamante que lhe dava a Sofia, ela só sorria: que bom para eles. E você, minha netinha? Como foi sua semana? Só ela perguntava pela minha vida, pela minha farmácia, pelo meu pequeno apartamento. Só ela lembrava do meu aniversário sem precisar de lembretes nas redes sociais. Com ela, eu me sentia alguém. Por isso, quando o telefone tocou naquela terça-feira e vi o nome da minha mãe, quase desliguei. Estava exausta após o plantão e não tinha ânimo para mais um sermão sobre as glórias do Matei. Mas algo me fez atender. Kira, tenho uma notícia maravilhosa, disse ela, vibrante. Matei pediu Sofia em casamento. Meu coração afundou, mas forcei um sorriso na voz. Que ótimo, mãe. Eles devem estar felizes. É claro. Vamos fazer um jantar de noivado daqui a 2 semanas, aqui em casa. Os pais dela virão, o pai dela é vice-presidente do Banco do Matei, então é um evento muito importante. A mensagem subliminar era clara: você tem que vir, pela imagem do seu irmão. Não houve espaço para recusa. É claro que vou, respondi, já sentindo o peso familiar no peito. Ótimo. Mandei os detalhes no Telegram. E Kira, vista-se decentemente. Não é uma reunião qualquer. Ela desligou antes que eu pudesse dizer mais nada. Fiquei ali,
com o celular na mão, percebendo que, mesmo quando precisavam de mim, não era por mim, era pelo espetáculo. Nas semanas seguintes, oscilei entre ir ou inventar uma desculpa. Uma parte de mim queria sumir, evitar mais uma humilhação. Mas, no fundo, eu amava meu irmão. Por mais que meus pais o colocassem em um pedestal, ele era meu sangue. 2 dias antes do evento, o telefone tocou novamente. Dessa vez, era o Matei. Oi, Kira, disse ele, com uma voz mais baixa que o habitual. Sei que a mãe já te ligou sobre o noivado. Ligou, confirmei. Parabéns. A Sofia parece muito legal. Obrigado. Olha, eu queria te convidar pessoalmente. Sei como os pais têm sido, difícil. Mas é importante para mim que você esteja lá. Quero minha irmã ao meu lado nesse dia. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Há quanto tempo ninguém me chamava de irmã com tanta naturalidade? É claro que vou, respondi, sentindo um nó na garganta. Obrigado, Kira. Sério, significa muito. Depois da ligação, uma faixa de esperança se abriu. Talvez fosse a chance de tudo mudar. Talvez, pela primeira vez, meus pais se comportassem. Talvez eu até conseguisse me alegrar de verdade pelo meu irmão. O grande dia chegou. Escolhi um vestido azul escuro, elegante sem chamar muita atenção, não queria ofuscar Sofia, mas também não queria ouvir comentários da minha mãe sobre minha aparência. Cheguei à casa dos meus pais, nos arredores de Kazan, por volta das 5 da tarde. Antes mesmo de entrar, ouvi risadas e vozes animadas. Respirei fundo e bati à porta. Meu pai abriu com um sorriso largo, quase forçado. Kira, finalmente. Entre. A sala estava cheia, parentes, amigos da família e, claramente, os convidados de Sofia, pessoas impecavelmente vestidas, com taças de espumante e conversas polidas. Vi Matei e Sofia no canto, ela exibindo o anel para um grupo de admiradores. Ele parecia genuinamente feliz, algo que eu não via há anos. Não tive tempo de me aproximar. Minha mãe apareceu ao meu lado como um furacão. Chegou na hora. Venha, vou apresentá-la aos pais de Sofia. Antes que eu pudesse protestar, ela me arrastou até um casal elegante junto à lareira. O homem, alto e imponente em um terno caro, e a mulher, com um vestido que custava mais que meu aluguel. Vladimir Igorevich, Marina Lovna, está é nossa filha Kira, anunciou minha mãe, radiantemente orgulhosa. Kira, estes são os pais de Sofia. O homem estendeu a mão com um sorriso caloroso. Que prazer finalmente conhecê-la. Sofia nos falou tanto da sua, como é mesmo? Ah, sim, da sua farmacinha. Agradeci pelo cumprimento, tentando não demonstrar o incômodo com o diminutivo. O prazer é meu. A Sofia faz o Matei muito feliz. Trocaram-se algumas palavras vazias sobre trabalho, sobre o bairro, nada de substancial. Mas, para minha surpresa, eles pareciam genuinamente simpáticos. Foi então que, pelo canto do olho, avistei vovó Valha em sua poltrona favorita, perto da janela. Vestia seu melhor vestido, verde escuro, e, vestida para ocasiões especiais, os cabelos cuidadosamente presos em um coque impecável. Seus olhos encontraram os meus, e com um leve aceno de cabeça e uma piscadela cúmplice, ela me chamou. Pedindo desculpas a Vladimir Igorevich e Marina Lovna com um sorriso educado, me aproximei da avó. Aí está minha menina, disse vovó Valha, abrindo os braços para me envolver em um abraço apertado. Você está deslumbrante, netinha. Obrigada, vovó. Você é que está lindíssima, respondi, sentindo o cheiro familiar de seu perfume, um misto de lavanda e algo que só existia nela. Quis ficar ali para sempre, ouvindo suas histórias, rindo de suas piadas, mas o dever me chamava, precisava circular, cumprimentar os demais convidados. Mal me levantei, porém, senti a mão da minha mãe no meu ombro, seus dedos cravando-se com uma urgência que me gelou a espinha. Kira, sussurrou ela no meu ouvido, a voz tensa como um fio prestes a arrebentar. Preciso que você faça uma coisa para mim. O quê? Perguntei, virando-me com sobrancelhas franzidas. Você precisa ir embora. Agora. As palavras caíram como facas. Como assim, mãe? Acabei de chegar. Ela não piscou.
por favor, inventa qualquer coisa e vai. Sem alarde. Fiquei paralisada. O que diabos estava acontecendo? Antes que eu pudesse reagir, vovó Valha interrompeu nosso cochicho com uma voz doce, mas firme. Kira, querida, para onde está indo? A festa mal começou. O rosto da minha mãe ardeu em rubor. Ah, é que, eu me lembrei de um compromisso urgente, gaguejou ela, claramente improvisando. Vovó Valha arqueou uma sobrancelha, cética. E o que poderia ser mais importante que o noivado do seu filho? Não tive resposta. Minha mãe me olhava com um desespero mudo, mas eu não fazia ideia do motivo daquele teatro absurdo. Na verdade, vovó, não preciso ir a lugar nenhum, declarei, sentando-me de volta ao seu lado. Fico aqui. Ela apertou minha mão em aprovação, enquanto minha mãe, derrotada, se afastou com um sorriso forçado. Minutos depois, meu pai anunciou que o jantar estava servido. Segui a multidão até a sala de jantar, decorada com flores e cartões de lugar meticulosamente arrumados, cortesia das horas que minha mãe deve ter passado no Pinterest. Procurei meu nome, esperando encontrá-lo em algum lugar no meio da mesa, como de costume. Mas quando os convidados começaram a se sentar, algo estava errado. Matei ocupou a cadeira ao meu lado. Vovó Valha, do outro. E Sofia? Sofia ficava de pé, confusa, com uma taça de espumante na mão, olhando ao redor como se tivesse perdido algo. Foi então que entendi. Minha mãe tinha tentado me expulsar porque aquilo era planejado. Não havia lugar para mim. Eu fora convidada apenas para cumprir formalidades com os pais de Sofia, e depois eles contavam que eu sumiria, liberando o espaço para a noiva sentar ao lado do noivo. Minha mãe aproximou-se, falando baixo, mas não o suficiente. Kira, parece que houve um engano com os lugares. Você poderia sair um pouco? Precisamos liberar o lugar para Sofia. Um silêncio tombou sobre a mesa. Todos fingiam não ouvir, mas cada sílaba ecoava como um tiro. Olhei para Matei. Ele evitou meu olhar, mas inclinou-se para murmurar, a voz carregada de uma culpa mal disfarçada. Sem cena, tá? Só vai embora. A humilhação queimou minhas faces. Todos aqueles olhos sobre mim. Sofia, constrangida, com o vestido justo e o sorriso nervoso. Meus pais, agindo como se eu fosse uma intrusa que estragara tudo. Não fiz cena. Peguei minha bolsa do encosto da cadeira e me levantei. Claro. Desculpem o incômodo. Sofia deslizou para o meu lugar antes que eu terminasse a frase. As conversas retomaram, como se nada tivesse acontecido. Caminhei em direção à saída, o peito apertado, os olhos ardendo com lágrimas que me recusava a derramar. Foi então que a voz de vovó Valha cortou o ar como um chicote. Kira, aonde você vai? Volte e sente-se. Todos se calaram novamente. Virei-me. Meus pais pareciam prestes a desmaiar. Meu pai tentou suavizar. Mãe, está tudo bem. A Kira entende. Foi só uma confusão com os lugares. Confusão? A voz de vovó Valha subiu, clara e cortante. Vocês convidam sua filha para o noivado do irmão e depois a expulsam para que outra pessoa ocupe seu lugar? Isso não é confusão. Isso é uma escolha. Minha mãe corou. Mãe, por favor. Só queríamos que a noite fosse especial para Mata e Sofia. Então deveriam ter planejado incluindo toda a família, retrucou vovó Valha, sem pestanejar. Sofia parecia querer sumir pelo chão. Seus pais trocavam olhares horrorizados, claramente não preparados para aquele show familiar. Eu continuava parada junto à porta, dividida entre a vontade de fugir e a fascinação mórbida de ver minha avó, que nunca interferira antes, me defendendo como ninguém jamais fizera. E então, com um sorriso que antecedia bombas, vovó Valha soltou, na verdade, falando em família. Esta casa sempre foi minha. Eu apenas permiti que vocês morassem aqui nos últimos 30 anos, Alexei, porque você é meu filho e eu queria ajudar. Mas, ela fez uma pausa dramática, os olhos brilhando. No mês passado, mudei isso. Meu pai franziu a testa. Mãe, nós sempre soubemos que a casa era sua. Só achamos que, quando fosse a hora, você a passaria para nós. Enganaram-se, disse ela, serena. 3 semanas atrás, assinei a doação.
Tudo já está registrado. E adivinhem, Ann virou-se para mim, e meu coração parou, a nova proprietária é Akira. O impacto foi físico. Meus pais pareceram levar um soco. Meu pai engasgou, agarrando-se ao copo d'água. Minha mãe empalideceu como um fantasma. Você não pode fazer isso conosco, meu pai conseguiu balbuciar. Vovó Valha deu de ombros. Já fiz. Tirou um papel do bolso, uma cópia da escritura, e o deslizou pela mesa na minha direção. Tudo em seu nome, netinha. Pensei nisso por meses. Você é a única nesta família que nunca me pediu nada. A única que vem me ver porque quer, não porque precisa de algo. E depois de ver como seus pais a tratam há anos? Sua voz tremeu, mas apenas por um segundo. Chegou a hora de isso acabar. Fiquei boquiaberta. Não podia ser real. Mas os rostos dos meus pais, uma mistura de choque, raiva e pânico, confirmavam, era. Vovó Valha virou-se para eles novamente, a voz gelada. Em vez de discutir se Akira fica ou não para o jantar, sugiro que pensem em um contrato de aluguel com sua nova senhoria. O caos irrompeu. Os pais de Sofia olhavam a cena como se tivessem testemunhado um acidente. Matei alternava o olhar entre mim e vovó Valha, atordoado. Primos cochichavam. Minha mãe levantou-se de súbito, o dedo apontado para mim como uma adaga. Kira, sente-se agora. Podemos nos apertar. Só, volte. Quase ri. 5 minutos antes, ela me expulsava. Agora, implorava que eu ficasse, mas não por afeto. Porque eu, de repente, era dona da casa. Não, obrigada, respondi, olhando ao redor para os rostos atonitos. Vladimir Igorevich e Marina Lovna pareciam ter visto um fantasma. Ele abria e fechava a boca como um peixe. Ela apertava a taça como se fosse a última tábua de salvação. Acho que vou pular o jantar. Vovó Valha levantou-se, decidida. Sabe de uma coisa? Eu também. A noite claramente não saíra como ela planejara, ou talvez, pensando bem, tivesse saído exatamente como ela queria. Alexei, Ludmila, obrigada pelo jantar arruinado. Tenho certeza de que vocês têm muito em que refletir. Pegou meu braço e saímos juntas, ignorando os chamados desesperados dos meus pais. Só quando a porta se fechou atrás de nós, no ar fresco da noite, consegui falar. Vovó, você realmente me deu a casa? Ela riu, um som triunfante. Claro que sim. Era hora de balançar as estruturas. Por que não me contou antes? Seus olhos brilharam, maliciosos. Quis ver como a noite se desenrolaria. Tinha a sensação de que seus pais, fez uma pausa, como se saboreando as palavras, fariam alguma merda. E, pela primeira vez naquela noite, soltei uma risada. Uma risada alta, livre, que ecoou pela rua vazia enquanto caminhávamos lado a lado, donas do nosso próprio destino. Eles sempre fariam alguma coisa. Demasiado tempo me trataram como se eu fosse um vazio, um espaço a ser preenchido quando sobrasse atenção. E foi então que as lágrimas vieram não de dor, mas de uma alegria tão intensa que transbordava. Apertei minha avó contra mim com uma força que deve ter doído, mas ela só riu, baixa e rouca, enquanto eu sussurrava um obrigada engasgado entre os soluços. Não há o que agradecer, Vnushenka. Seu dedo enrugado levantou meu queixo, forçando-me a encará-la. Você merece uma família que saiba o seu valor. Se seus pais não enxergam isso, talvez o status de inquilinos os ajude a abrir os olhos. Levei a vó Valha até sua casa, um prédio antigo com cheiro de pão fresco e madeira envelhecida. Ela desapareceu por alguns minutos e voltou com um envelope grosso, amarelado nas bordas, como se guardasse segredos há décadas. Toma. Estendeu pela janela do carro, os olhos brilhando com a malícia de quem acaba de vencer uma partida de xadrez sem mover uma peça. Cópias de tudo. Legal, oficial. Foi domingo. Olhei para o envelope como se ele pudesse explodir. Meu coração batia tão forte que doía. E agora? O que eu faço? O que você quiser. Ela deu de ombros, como se estivesse falando do tempo. Sua casa, suas regras. Dirigi de volta para o meu apartamento, com o envelope queimando um buraco no banco do passageiro.
O telefone vibrava sem parar no console, mas ignorei. Quando finalmente chequei, eram 17 chamadas perdidas. 32 mensagens no Telegram. Todas dos mesmos remetentes. Kira, liga imediatamente, precisamos conversar, desculpe pelo jantar, foi um mal-entendido. Desliguei o aparelho. O envelope rasgou com um som seco, como um veredicto sendo proclamado. Dentro, em preto sobre branco, a escritura do imóvel dos meus pais, com meu nome estampado como única proprietária. Kira Alexeyevna. Não dormi naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via a cena se repetir, os convidados boquiabertos, Vladimir Gorevich e Marina Lovna assistindo ao desmoronamento da fachada familiar, a avó Valia erguendo sua voz frágil como um machado contra anos de hipocrisia. Às 7 da manhã, alguém começou a bater na porta com uma urgência que soava como pânico. Espiei pelo olho mágico, meus pais, pálidos, com os rostos marcados por uma noite tão insone quanto a minha. Kira, precisamos falar, minha mãe disse antes mesmo que eu abrisse a porta. Ontem foi um terrível mal-entendido, meu pai completou, como se as palavras pudessem desfazer o que seus olhos traíram na noite anterior. Um mal-entendido? Repeti, cruzando os braços. Com os lugares à mesa? Nós só contamos errado os assentos, minha mãe gaguejou, como se isso explicasse o modo como me olharam quando pedi para sair. Como se justificasse anos de comparações veladas, de risadinhas quando meu prato era servido por último, de silêncios constrangedores quando Matei recebia elogios por coisas que eu também fazia, só que melhor. Contaram errado, repeti, saboreando o absurdo. Sério? Essa é a desculpa? Nunca faríamos isso de propósito. Meu pai levantou as mãos, como se jurasse sobre uma Bíblia imaginária. Você é nossa filha. Nós te amamos. Engraçado como o amor dele só se tornou visível depois que a escritura mudou de mãos. Que interessante, disse, pegando o envelope da mesa da cozinha. Porque ontem, quando a avó Valia anunciou que a casa era minha, vocês não pareciam tão amorosos. Abri a escritura diante deles, como um juiz exibindo a sentença. Seus olhos se arregalaram. Isso é ilegal, minha mãe murmurou, mas a voz falhou. 100% legal. 100% meu. Fechei o documento com um estalo. Pensei muito nessa noite. E decidi, vocês têm duas opções. Eles se entreolharam, uma centelha de esperança acendendo em seus rostos exaustos. Ou assinam um contrato de aluguel e pagam 70.000 rublos por mês, continuei, observando a esperança se transformar em horror, ou arrumam as malas e saem. Encontrarei outros inquilinos. 70.000? Meu pai explodiu, vermelho de raiva. Isso é extorsão. Na verdade, está abaixo do mercado, respondi, deslizando o celular sobre a mesa com a tela aberta no site de imóveis. Casas como essa no bairro de vocês alugam por 90.000. No mínimo. Minha mãe começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem finalmente entende que o jogo mudou e elas não têm mais as rédeas. Kira, isso é cruel, ela soluçou. Somos sua família. Exatamente, concordei, recolhendo o envelope. E famílias não se tratam como lixo por décadas. Não humilham, não excluem, não fazem a filha se sentir um acessório incômodo nas próprias festas. Nós pedimos desculpas. Meu pai bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tremerem. Desculpas não devolvem os anos em que me trataram como um fardo, disse, calma. Mas 70.000 por mês? Isso sim pode ensinar vocês a valorizar o que têm. Eles tentaram argumentar por mais 20 minutos. Eu não cedi 1 milímetro. Saíram sem se despedir.